Olá, olá, bom dia com Cristo, a paz de Cristo. Começando o nosso Bom Dia com Cristo na Semana da Paixão. Ao longo dessa semana, vamos acompanhar Jesus, né, na sua última Páscoa, durante seu ministério. Essa foi a última semana de vida de Jesus antes da crucificação, onde ele esteve, o que ele fez. Vimos ontem nosso culto da noite, que Jesus entrou de forma triunfal em Jerusalém, no domingo, no primeiro dia da semana da Páscoa, e purificou o templo, e na segunda-feira, onde estava Jesus. No Evangelho de Lucas, está escrito no capítulo de número 19, versículo de número 47 em diante. Diariamente, Jesus ensinava no templo, mas os principais sacerdotes, os escribas e os maiores do povo procuravam eliminá-lo. Contudo, não atinavam em como fazê-lo, porque todo o povo, ao ouvi-lo, ficava dominado por ele. Que maravilha! Então Jesus, uma segunda-feira como essa, estava no templo ensinando. Vimos que ele entrou de forma triunfal e purificou o templo. Eu expliquei ontem no culto que o ato de purificar o templo foi limpar o átrio dos gentios, que era a área onde os estrangeiros que acreditavam em Deus tinham para se aproximar do templo, para adorar a Deus, para orar ao Senhor. Esse lugar estava ocupado por animais que eram comercializados para serem sacrificados no próprio templo. Ali haviam cambistas que trocavam as moedas. Pessoas vinham de outros lugares, não traziam seus animais para sacrifício, e muitas vezes, por que motivo? Os animais tinham que ser perfeitos, sem nenhum machucado, sem nenhum defeito, e alguns viajavam longas distâncias. Era melhor trazer o dinheiro, chegar ali no ato dos gentios, comprar o animal, entregar ao sacerdote logo mais à frente, e o sacerdote se encarregar do sacrifício pela expiação do pecado daquela pessoa. Jesus limpou esse átrio, limpou este lugar, e deu espaço para que aqueles que não eram judeus de nascença encontrassem ali um lugar no templo para adorar a Deus. Depois disso, na segunda-feira, Jesus voltou ao templo agora para ensinar. Depois de purificar o templo, ele estava ali para oferecer às pessoas uma oportunidade de conhecerem o reino, de se arrependerem dos seus pecados, de ter um encontro verdadeiro com Deus, aprendendo qual é o caminho que leva à vida eterna. E ali ele estava sentado, e as autoridades que viram ele entrar de forma triunfal, que disseram que os discípulos deveriam fazer alguma coisa porque as multidões clamavam: Hosana ao filho de Davi, Hosana às maiores alturas, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Olha, digam para eles pararem. Não tinha como, a multidão gritava. E os fariseus estavam incomodados com tudo isso. E Jesus, agora, assume o lugar de mestre. E se assenta no templo. E como está escrito aqui, né, que eles queriam dar um jeito em Jesus, mas as pessoas cercavam ele. E ele disse aqui, porque todo o povo ao ouvi-lo ficava dominado por ele. Quem não ficaria dominado por Jesus? Por sua doçura e firmeza, por sua palavra de amor e sabedoria, por constranger, independente de quem seja, com a sua presença majestosa e ao mesmo tempo simples. Jesus ensinava porque tinha autoridade. E os fariseus questionaram a ele sobre esta autoridade nesse momento que ele estava ensinando no templo. E Jesus
mestre da sabedoria. Constrangeu os fariseus. Também eu vos farei uma pergunta. Dize-me, o batismo de João era dos céus ou dos homens? Então os fariseus ficaram entre si comentando, olha, se a gente disser que o batismo de João não é do céu, o povo vai nos apedrejar, porque todo mundo acredita que João é profeta. Mas se dissermos que o batismo de João é do céu, então a gente vai dando razão para ele. Aí disseram, não sabemos. Aí Jesus disse, também eu não vou dizer. Com que autoridade eu faço e digo essas coisas? Jesus era um mestre da sabedoria. E Jesus conta para eles uma parábola. A parábola dos lavradores maus. Nessa parábola, ele descreve Deus como o dono da vinha, que se ausentou e deixou a vinha aos cuidados de que poderia e saberia cuidar dela. Mas esses homens se voltaram contra o Senhor da vinha, se apoderaram da vinha. E está escrito aqui: no devido tempo mandou o Senhor da vinha um servo aos lavradores para que lhe dessem do fruto da vinha. Os lavradores, porém, depois de o espancarem, os despacharam vazio. Em vista disso, enviou-lhe outro servo, mas eles também a estes espancaram e depois de o ultrajarem, os despacharam vazio. Mandou ainda um terceiro, também a este, depois o ferirem, expulsaram. Então disse o dono da vinha: que farei? Enviarei o meu filho amado. Talvez o respeitem. Vendo, porém, os lavradores arrazoavam entre si, dizendo: este é o herdeiro. Matemo-lo, para que a herança venha a ser nossa. E lançando-o fora da vinha, o mataram. O que lhes fará, pois, o dono da vinha? Virá e exterminará aqueles lavradores e passará a vinha a outros. Ao ouvirem isso, disseram: tal não aconteça. Mas Jesus, fitando-os, disse: que quer dizer, pois, o que está escrito? A pedra que os construtores rejeitaram, esta veio a ser a pedra principal. Todo aquele que cair sobre esta pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair reduzirá ao pó. Amados, que segunda-feira tremenda na vida de Jesus. Os fariseus tentavam prendê-lo, mas o povo não deixava. Eles tentavam preparar armadilhas e Jesus, com sua sabedoria, deixava sem palavras. E por último, Jesus aplica-lhes um golpe fatal. Diz o que vai acontecer com ele mesmo. Diz qual é a intenção, revela qual é a intenção daqueles homens. E explica que eles não são os donos da vinha. Deus é o dono da vinha. E deixou os cuidados dele a vinha, e enviou os profetas que vieram antes de Jesus, mas eles mataram os próprios profetas de Deus. E agora, o próprio Filho de Deus estava ali. E Jesus sabia que iria morrer. E disse que eles iriam fazer isso, porque os lavradores maus assim o fizeram. Mataram o herdeiro, o filho do dono da vinha. E Jesus questiona: o que fará então o dono da vinha? O que fará Deus no dia em que voltar e manifestar a sua glória no dia do juízo, pelo que fizeram ao seu Filho Jesus Cristo? Porque não são apenas os lavradores maus, os fariseus, que ultrajaram os profetas e mataram o Filho de Deus, mas todo aquele que rejeita Jesus terá que se entender com a pedra que os construtores rejeitaram. Está escrito que aquele que cair sobre esta pedra ficará em pedaços.
todo aquele que se voltar contra Jesus, todo aquele que negar a Cristo, todo aquele que o rejeitar, ficará em pedaços, porque no dia do juízo não serão eles que irão contra a pedra, mas a pedra virá contra todo aquele que procedeu mal e os reduzirá a pó, porque o tempo da misericórdia é esse. O tempo da graça é esse. Enquanto Jesus estava sentado ensinando no templo, eles poderiam se arrepender dos seus pecados e encontrar o perdão e a restauração. Mesmo Jesus na cruz do Calvário os perdoava. E a mensagem da graça, por meio do Espírito Santo, quando a igreja nasce no Pentecostes, e até os dias de hoje, essa oferta graciosa, ela tem tempo limitado, porque chegará o dia em que a misericórdia será cortada da terra, então todo aquele que se lançar contra esta rocha será despedaçado, e aqueles sobre quem essa rocha cair no dia do juízo será reduzido a pó. Que Deus tenha misericórdia, e que durante esta semana de Páscoa todos possamos refletir sobre o sacrifício de Jesus e entrar em contrição e arrependimento e buscar o perdão de Deus e a paz que excede todo entendimento, que só encontramos no Cristo ressurreto, o Rei da glória, o Príncipe da paz. Que Deus te conceda uma semana maravilhosa e que, em nome de Jesus, bênçãos reservadas pelo Pai sejam liberadas sobre a minha vida e sobre a sua vida. Vamos orar e falar com Deus? Pai, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, pedimos que a Tua graça e a Tua misericórdia se renovem em nossas vidas. E durante esta semana, que o Senhor conduza, Senhor, multidões ao arrependimento. Porque o tempo foi abreviado. E o anúncio, Pai, desta semana é que há esperança em Cristo. Mas precisamos, Senhor, nos render ao Seu senhorio, em arrependimento, confessar e abandonar os pecados. Abençoa, Senhor. Abençoa, Pai, quem ouve esta mensagem e que entende que precisa mudar. Abençoa, Senhor, quem ouve esta mensagem e entende que sem Ti, longe de Ti, não há esperança. Ajuda, Pai, nesta hora, todos que estão enfrentando a luta contra a carne, que desejam ardentemente, sim, as coisas do Espírito, mas têm cedido ao apelo da carne e caído em tentação de diversas formas, e assim, Pai, separados pelo pecado de Ti, vivem como se não houvesse esperança. Mas eu creio, Pai, que esta mensagem proclama que o Senhor da vinha, sim, o Senhor da vinha, está voltando. E aquele Senhor que procederem de forma má, que rejeitarem o filho do dono da vinha, terão que acertar contas com ele. Mas aqueles que entrarem em arrependimento, ainda, Senhor, que seja no último fôlego de vida, encontrarão o perdão e a paz que excede todo entendimento. Tu és maravilhoso, ó Deus, e cremos que Tu podes todas as coisas. Abençoa nesta hora, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, todos que necessitam de um socorro urgente. Abençoa, Pai, eu te peço, a mãe de Carlos, esposo de Silvana, pai de Caio, que está passando por um momento delicado de saúde depois de um AVC. Tenha misericórdia, Pai, e opera um milagre em nome de Jesus, restaurando a Tua filha, restituindo ela ao seio da família, livre da ameaça de outro AVC, em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Deus te abençoe, Deus te conceda uma segunda-feira de paz e uma semana de vitória. Essa semana é especial, amanhã tem um culto especial das mulheres, começará às 17 horas com o café, depois no santuário, a partir das 18, teremos um culto maravilhoso, não é só para as mulheres da igreja, que estenderá até mais tarde.
nesta quinta-feira teremos o nosso Com Jesus no Getsemane, que todos os anos nós realizamos um culto especial na quinta-feira que antecede a sexta-feira da Paixão. E no domingo teremos nosso Escola Bíblica Dominical pela manhã, culto da família e batismo nas águas no domingo de manhã, 11h30, temos batismo nas águas. E à noite, a Santa Ceia do Senhor, Santa Ceia especial de Páscoa, vai preparando o teu coração, mesmo que você faça alguma pequena viagem, aproveitando o feriado da sexta-feira, retorne no domingo à noite e venha para a casa do Senhor domingo à noite para ceiar. É a Páscoa, a data mais importante para os cristãos. Vamos celebrar a vitória de Jesus sobre a morte, sobre o pecado. Então até o próximo Dia com Cristo, se Deus quiser. A paz de Cristo a todos. Tchau, tchau.